No ar, mais um episódio do podcast Põe na Bancada. O episódio dessa semana, nós vamos debater questões relacionadas à agricultura, ao agronegócio e à agricultura familiar, em virtude e acompanhando até o momento da realização da 12ª Rondônia Rural Show no município de Ji-Paraná. E para participar nesse episódio, nós contaremos com o apoio aqui na bancada do nosso companheiro Assir Gurgax, que também vai participar entrevistando os nossos convidados. E os nossos convidados deste programa será o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e no segundo bloco o Assir vai entrevistar o ministro Carlos Fávaro, do Ministério da Agricultura e da Pecuária. Ou seja, é um tema e um episódio totalmente voltado para a questão do agronegócio em Rondônia, com as ações realizadas pelo governo federal no nosso estado. Eu espero que vocês gostem. Engloba o centro econômico do estado de Rondônia. E aqui você tem o agronegócio muito presente e a agricultura familiar também presente aqui. Então a gente gostaria de, diretamente da feira, de ouvi-lo, especialmente naquilo que se refere à tua pasta, com relação à agricultura familiar. Nós aqui em Rondônia temos cerca de 110 mil estabelecimentos rurais e mais de 90 mil são de propriedades, pequenas propriedades e médias propriedades. A gente gostaria, para começar, ministro, como está o andamento do Ministério em políticas para o estado de Rondônia ligado à agricultura familiar? Bom, eu quero inicialmente mandar um abraço a esses dois amigos queridos, Assir Gurgax, que fez um excelente mandato de senador, e ao Roberto Sobrinho, que também fez um excelente mandato de eleito em Porto Velho. Cumprimentar todos aqueles que estão na 12ª Rondônia Rural Show. São 650 expositores, 250 mil visitantes em Ji-Paraná. Quero dizer que realmente o show é a agricultura de Rondônia. O Rondônia está mostrando uma potência para o mundo. Em que sentidos? Além da produção de grãos, que Rondônia é muito forte, mas Rondônia agora começou a fazer sucesso no café, sucesso no açaí, sucesso no cacau, nas lavouras da agrofloresta. Por isso é um show e Rondônia virou uma potência. E quais são as políticas do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar? Primeiro, o presidente Lula deve ir para Rondônia nos próximos dias, espero eu que no mês de junho. E ao ir para Rondônia, ele vai assinar o decreto que acaba com as cláusulas resolutivas, né? É um projeto de lei do senador Confúcio Moura, que será sancionado, já foi sancionado, mas terá um decreto regulamentador e que será baixado aí em Rondônia. Então essa é a notícia boa, porque com isso vai haver uma regularização em massa das propriedades agrícolas de Rondônia, que são frutos da reforma agrária, de uma política de colonização e reforma agrária feita pelos governos e feita pelo INCRA. Portanto, essa é a grande novidade que eu queria trazer aqui para vocês. Ao mesmo tempo, nós temos o Plano Safra da Agricultura Familiar. O Plano Safra da Agricultura Familiar é recorde, né? E o Plano Safra também. O Plano Safra é de julho a junho, né? E, portanto, o ano passado a gente chegou a 500 bilhões com juros subsidiados. Isso reflete na safra agrícola. Nós tivemos uma safra agrícola só de grãos de 330 milhões de toneladas de grão. E, em termos de alimentos, 1 bilhão de toneladas, 1 bilhão e 100 milhões de toneladas de alimentos no Brasil. O que demonstra que o Brasil é uma potência na produção de alimentos, é uma potência também em inovação, ciência e tecnologia, na agricultura. O Brasil também é uma potência do ponto de vista de novas técnicas agrícolas para o mundo. E hoje, num mundo que acabou o multilateralismo, né? O Trump abriu guerra comercial,
O Brasil se beneficia desse mundo também. Não é o mundo que a gente deseja. O mundo que a gente deseja é do multilateralismo. Mas quando o Trump abre guerra comercial com o México, com o Canadá, com a União Europeia, com a Índia, com a China, faz com que o Brasil seja beneficiário da produção agrícola desses países que importam produtos dos Estados Unidos. Então, por exemplo, a China vai deixar de importar soja dos Estados Unidos. Quem vai mandar mais soja para a China é o Brasil. Os Estados Unidos deixarão de importar carne de outros países. Quem que vai fornecer carne para os Estados Unidos? Quem é um grande fornecedor mundial de café? É o Brasil. Portanto, nós estamos vivendo um momento muito feliz. E o Plano Safra é grande responsável por esse sucesso, assim como a Embrapa também é grande responsável pelo sucesso. O ano passado, nós produzimos 10 milhões de toneladas de arroz. Esse ano nós ultrapassamos 12 milhões de toneladas de arroz. Isso se deveu a uma cultivar nova da Embrapa. Então o Plano Safra, para a agricultura familiar, ele tem vantagens. E eu queria perguntar para vocês dois. Vocês conhecem algum banco que empresta dinheiro para produzir alimentos a 3% de juros ao ano? Se vocês conhecerem, eu mando um pó de café para vocês de Rondônia, do melhor para vocês. Ministro, não tem. Por que não? Oi. Aproveitando essa tua fala, ou seja, na disponibilidade de recursos para os agricultores, a gente tem alguns dados que demonstram que os agricultores familiares, por mais que haja o recurso disponível, eles não estão conseguindo acessar estes recursos. Aí há alguns gargalos do ponto de vista da assistência técnica, da regularização fundiária. O Ministério tem alguma política nesse sentido para superar esses gargalos? Roberto, temos. O primeiro gargalo é de garantias. E nós conseguimos aumentar as garantias no Norte, através do Fundo Constitucional do Norte, o FNO. E conseguimos fazer com que o FNO desse garantias para a pequena agricultora e para o microcrédito. Isso aumentou muito o financiamento em Rondônia. Eu posso mandar esses dados para vocês do que era e do que é hoje. Se deve muito à atuação nossa no Fundo do Norte, que resultou em mais oferta de microcrédito pelo BASA, para o pequeno e para o médio, né? Esse recurso também, ele, além de estar indo mais recursos, nós lançamos o Desenrola Rural, que é uma maneira daquele agricultor que está devendo, né, poder repactuar suas dívidas e voltar a tomar crédito, né? E também nesse crédito do FNO está embutido um trabalho de projeto. Quem faz o projeto tem uma empresa que faz o projeto que foi contratada pelo BASA. Por isso os dados podem mostrar para você, e eu espero hoje pedir para a minha equipe mandar para você a diferença do que foi em termos de empréstimos dos anos anteriores e o que foi nessa última safra. É importante se dizer, ministro, que o Plano Safra, ele mudou a história da agricultura brasileira. Sem o Plano Safra, nós não teríamos esse crescimento, esse desenvolvimento, nem na quantidade, nem na qualidade. Isso não só no Pronamp, mas principalmente o Pronaf. O Pronaf é de fundamental importância para a nossa agricultura. Mas tem gente que não sabe que o juro é subsidiado e bancado pelo governo. Acho que é o banco lá que tem um juro mais barato. Isso eu sempre bato nessa tecla, que as pessoas precisam saber. É o governo que banca esse juro subsidiado. Eu fiz um levantamento outro dia para saber quanto é que cresceu o Plano Safra no Brasil. E descobri
que o Plano Safra começou em 2002. Não sei se você sabia, Roberto, mas antes não tinha Plano Safra. Tinha outro plano que era pequenininho, não dava sustentabilidade aos nossos agricultores, e hoje o Plano Safra é responsável por todo o impulsionamento, o desenvolvimento, é claro que junto com a Embrapa, mas uma coisa está ligada diretamente à outra. Então, ministro, o Pronaf é de uma importância muito grande para o Brasil, mas principalmente para nós aqui em Rondônia, que o estado de Rondônia foi feita aqui uma grande colonização, uma grande reforma agrária aqui no estado de Rondônia. As pessoas que vieram para cá, vieram e conseguiram do governo de graça uma quantidade de área, no máximo era 102 hectares. Depois passou para 50, 21. Então aqui é a base da agricultura familiar. Os grandes produtores têm pequena participação no estado. E o nosso trabalho é sempre no sentido de fortalecer os agricultores familiares e agora com as suas agroindústrias, pequenas agroindústrias que estão montadas nos seus sítios com as famílias. Então isso tem sido de uma importância muito grande para o desenvolvimento do estado de Rondônia. Exatamente. Os juros no Brasil hoje estão 14,75, né, a Selic. O juro do Plano Safra, o maior juro é de 6. Para quem produz alimentos, 3. Para quem produz alimentos agrícolas, 2%. E para quem é microcrédito, é 0,5%. E quem que subsidia esses juros é o governo. O governo que faz a equalização, botando o recurso do orçamento para diminuir os juros do agricultor, né? E o Plano Safra é o motor da agricultura brasileira. Ele é o motor da tecnificação, da mecanização. O Plano Safra é o motor das florestas produtivas. Para Rondônia, nós estamos lançando também um programa chamado Florestas Produtivas, que é a recuperação florestal por meio de espécies produtivas. Eu não preciso falar de um exemplo fora de Rondônia. Um exemplo de florestas produtivas, sistemas agroflorestais bem-sucedidos, é a RECA, aí em Rondônia, né? Que tem uma agroindústria associada a esse modo produtivo. Então, no Pronaf também, o juro é de 3% para quem quiser fazer reflorestamento com açaí, cacau, dendê, acerola, café, em sistemas agroflorestais. Por isso que eu estimulo para que os agricultores possam pegar esse recurso do Pronaf, e Rondônia se beneficia ainda mais desse processo. E como disse, outra perna desse processo é a regularização fundiária, que o fim das cláusulas resolutivas vai permitir agora um amplo e forte processo de recuperação florestal. Nós estamos em TV aberta, ao vivo. Você poderia detalhar Poderia detalhar melhor o que significa esse fim das cláusulas? Está ouvindo, ministro? Está ouvindo? Oi? Caiu o sinal. Está ouvindo, ministro? Estou ouvindo. Tá ouvindo? O senhor poderia detalhar melhor o que significa... Estou ouvindo, Roberto. Ok. Poderia detalhar melhor o que significa o fim dessas cláusulas resolutivas para a população aqui? Quando essa pessoa recebeu o lote na década de 80, na década de 70, e nos anos anteriores, ele tinha uma cláusula que ele tinha que plantar cacau, que ele tinha que plantar café, que ele tinha que plantar alguma coisa assim. E com o tempo, a pessoa foi para outra economia, às vezes para pecuária, para grãos, e não cumpriu aquelas cláusulas resolutivas. Então a gente acabou com elas, essas exigências, e assim todos agora terão direito ao seu título definitivo das terras. Em outras palavras, só para complementar, ministro, a família veio lá do Paraná, ganhou uma área para plantar milho.
Ao longo do tempo, plantou milho e passou a criar gado de corte. E aí, na hora de fazer a fiscalização, de ter a fiscalização para a regulação fundiária, mas não está no contrato. O contrato aqui era para você plantar milho, não era para criar gado e produzir leite. E não poderia regularizar. Então, esse projeto acaba com isso e faz com que a fiscalização reconheça que o que é a produção que está ali na terra agora é o que vale e assim pode fazer a regulação fundiária. Estou certo, ministro? Está certíssimo, você... E com isso vai bem. poder ter acesso ao crédito. É isso? Com a Exatamente. Sim. Ou seja, essa é uma notícia, ministro, muito importante, porque eu acredito que são milhares de propriedades que estão nessa situação e que hoje não estão conseguindo ter acesso ao crédito. E com essa notícia, que é uma notícia muito positiva, acredito que vai melhorar a vida de muitos agricultores familiares do nosso estado. Ministro, o senhor recentemente esteve na China, acompanhando o presidente Lula? Foi. Nós estamos numa feira aqui, onde o forte é o agronegócio, principalmente o agronegócio empresarial. Esse é o olhar maior. Tem a agricultura familiar também, mas de uma maneira menor. O meu questionamento ao senhor, que essa busca de novos mercados, se isso também vai beneficiar os agricultores familiares, porque geralmente beneficia o pessoal do agronegócio empresarial. Nessas negociações internacionais, está se olhando também, tendo um olhar diferenciado para os produtos da agricultura familiar? Deixa eu te falar uma coisa. Veja, o café. O café, ele é da agricultura familiar, predominantemente. E o Brasil exporta café e agora abriu a China para o café brasileiro, né? Mas também nós estamos preocupados em fortalecer a agricultura familiar para aumentar a produção de alimentos para o mercado interno. Que a agricultura familiar ela é responsável por mais da metade do que põe na mesa do povo. E o que a gente quer é comida de qualidade que caiba no bolso do povo, na mesa do povo brasileiro. Então, para nós, o nosso foco principal é o mercado interno do Brasil. Porque hoje, olha o preço que você está de alimentos, tá certo? Então, se a gente aumentar a produção, nós vamos conseguir abastecer também melhor o mercado interno brasileiro. Muito bem, essa posição sua está correta, ministro. Um grande exemplo são as nossas escolas. Toda a merenda das escolas, principalmente a escola integral, toda a refeição é de produtos da agricultura familiar. Ou seja, os pais têm os seus filhos na escola, plantam, têm a sua agroindústria e fornece para as escolas. E é evidente, quanto mais nós conseguirmos produzir em termos de qualidade e quantidade e com juro baixo, nós teremos uma redução do preço que é natural. Tem algumas intempéries, como a questão do ovo, mas é uma questão mundial, não é uma questão nacional, muito menos da região norte aqui. Eu falava ontem com o ministro Fávaro, e a ação do governo foi muito rápida para acabar com essa crise aviária, essa gripe aviária. E estão avançando rapidamente. Mas é uma questão ímpar na história. Mas a produção da agricultura familiar é para alimentar o povo brasileiro, é para levar o feijão, o arroz, a batata, a mandioca, a banana para a mesa do nosso agricultor. É o frango, é a carne. Essa é a responsabilidade da agricultura familiar. Ministro, nós entendemos que o seu tempo... Pois não. Assis, eu queria, sim, você lembrou de mais 2 programas do governo federal. O programa de alimentação escolar, que compra 30% dos agricultores familiares,
E você também me fez lembrar do programa de aquisição de alimentos que aí em Rondônia a gente compra do agricultor familiar e doa nas comunidades mais carentes. E esse programa de aquisição de alimentos agora pode fornecer alimentos para as cozinhas comunitárias. Então, tem muitos programas e é muito importante que vocês deem voz a esses programas. Eu fico muito feliz de participar de um programa com você, Assir. Você sabe que eu gosto de você, você fez um belo mandato de senador da República, de orgulhar o estado de Rondônia. E também de você, Roberto, que foi um excelente prefeito de Porto Velho. E vejo que vocês mantêm compromisso público num programa de rádio, de comunicação, para comunicar os melhores conteúdos para o povo de Rondônia. Muito obrigado por participar aqui com vocês desse programa Põe na Bancada. É o podcast. Burcax. É o podcast aqui. Parabéns a vocês e um abraço afetivo, apertado a todos os expositores e visitantes da 12ª Rondônia Rural Show. Muito obrigado pela participação, ministro. Vamos levar o seu abraço a todos os nossos amigos que estamos andando aqui na feira, conversando e aprendendo muita coisa, né? Cada feira que a gente vem, a gente aprende muita coisa. Hoje tem pessoas vindo de vários municípios, dos 52 municípios do estado de Rondônia estão vindo para a Rondônia Rural Show todos os dias. Os ônibus buscam em casa, trazem para a Rondônia Rural Show e levam de volta. Esses são os nossos agricultores da agricultura familiar. São essas pessoas que precisam da ação e a atuação do governo. E nós, eu sou representante público e eu sou presidente de um partido. E a responsabilidade nossa é tratar as pessoas por igual como um todo. As políticas públicas são para toda a população. Você não pode fazer uma política pública voltada para um segmento da sociedade. As políticas públicas são para toda a população. E os representantes da população têm que ter responsabilidade para fazer isso de uma forma geral, por igual, para toda a população. Todos somos iguais perante a lei e não temos que ter essa divisão, essas discussões que a gente tem visto acontecer. Nós temos que ter a responsabilidade de planejar o futuro do nosso país, dos nossos estados e dos nossos municípios. Agradeço muito a sua fala, a sua presença junto conosco. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Ministro, muito obrigado. Roberto. Oi. Roberto, muito obrigado. Nós precisamos de políticos de Rondônia que não desrespeitem as mulheres. Você falou muito bem, ministro. E quando o Assir estava lá, não tinha esse tipo de problema. E nós aqui estamos vendo políticos que com as mulheres são tigrão, mas com o Jabá é tchutchuca. Jabá é um cidadão aqui que recentemente confrontou aquele que fez mal à mulher, a nossa amiga Marina, lá no Senado. Obrigado, ministro. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no podcast Põe na Bancada, com o Sistema Burcax de Comunicação e até a tua vinda à Rondônia junto com o Lula. Nós esperamos você aqui. Muito bem, um abraço. Um abraço. Valeu. Nós agradecemos ao ministro pela participação no nosso podcast, sem dúvida nenhuma, trouxe muitas informações para os agricultores familiares do nosso estado. No próximo bloco, nós retornamos com o Assir Burcax, que vai comandar o Põe na Bancada, o podcast Põe na Bancada, entrevistando o ministro Carlos Fávaro, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Brasileiro, e demorou 2 anos para chegar numa plantela comercial. Infelizmente, a gente esperava que não entrasse, mas sabia que era provável que aconteceria. 2 anos. Só para você ter uma noção de como é o sistema brasileiro, nos Estados Unidos, no dia que apareceu no animal silvestre, em menos de 30 dias estava dentro de plantéis comerciais. Só para você ter uma noção, no Brasil foram abatidos 17 mil animais neste caso. No mesmo período, teve 2 focos nos Estados Unidos. No primeiro, 3 ou 4 dias antes, foram abatidos 700 mil animais.
3 ou 4 dias depois de ter o caso brasileiro, o segundo caso norte-americano neste momento, foram abatidos mais 1.950.000 animais. Desde que chegou nas plantéis comerciais dos Estados Unidos, já foram abatidos 170 milhões de aves. E o Brasil, já passado 15 dias desse caso, com transparência, como que nós estamos fazendo aqui, levando a informação, tranquilizando a dona de casa, o consumidor, pode continuar consumindo ovos e carne de frango, porque ao passar por um processo de cozimento acima de 60 graus, o vírus se elimina, é seguro consumir carne de frango e aves, mas o sistema está em alerta. Você, eu, todos nós, a imprensa, a qualquer indício de que um animal possa ter doença, e qualquer doença, aciona o sistema sanitário municipal, estadual ou federal, vai lá aos técnicos, recolhe, vai fazer análise. Ontem nós estávamos com 21 casos de investigação, hoje nós só estamos com 11, todos deram negativo. Eu tenho convicção que ao final dos 28 dias, que é o ciclo do vírus, o Brasil vai poder, de novo, declarar livre da gripe aviária e restabelecer a normalidade comercial. Muito bem, eu cumprimento Vossa Excelência, ministro, pelo trabalho que faz com essa rapidez e a transparência, né? A transparência ela é fundamental para os nossos importadores e também para a população que depende do frango, de ovos e tudo mais. O Fernando é o nosso comandante aqui da Rede TV e do SGC. Eu gostaria de lhe cumprimentar, ministro. Ô, ministro, boa tarde ao senhor, seja bem-vindo. Gratidão por nos conceder essa entrevista. Nós estamos ao vivo para todo o estado de Rondônia, através da Rede TV, a Rádio Transamérica, SGC, Rádio Alvorada, e também nos nossos portais e outros veículos de comunicação que temos no estado. Então, o estado de Rondônia está te acompanhando, sobretudo os produtores, do pequeno, médio e o grande. E nós estamos com foco na Rondônia Rural Show, que está na sua 12ª edição, uma feira magnífica, traz tecnologia, conhecimento e, claro, tudo isso repercute no crescimento que vem tendo Rondônia e os demais estados na região norte. A minha pergunta para o senhor é sobre o seguinte: o produtor produz, mas ele quer ter para quem vender. O que o Ministério está fazendo, o governo está fazendo com relação a novos mercados? É um tema que estou me dedicando muito. É um pedido do presidente Lula, quando ele assumiu pelo seu terceiro mandato, ele me chamou para conversar as diretrizes que ele esperava do Ministério da Agricultura, e ele me disse que ele ia trabalhar muito para restabelecer as boas relações diplomáticas brasileiras, as boas relações de amizade. O Brasil é notório, todo mundo sabe disso, o mundo inteiro sabe disso, não tem contencioso com nenhum país do mundo. Não tem briga com ninguém. O Brasil tem altivez, se impõe pela sua soberania, pela sua força, pelo respeito, mas não tem contencioso, não tem briga com ninguém. Veja que neste momento, por exemplo, onde o presidente dos Estados Unidos desestabiliza toda a relação comercial do mundo com tarifas exorbitantes, desproporcionais, ainda assim o Brasil tem altivez, tem posicionamento, mas não tem briga, ele está negociando, está ajustando. E este papel e esse modelo de governança do presidente Lula, restabelecendo essas boas relações, ele me pediu que eu viesse atrás, como Ministério da Agricultura, com parceiros, Ministério das Relações Exteriores, CAPEX, com o Jorge Viana, fazendo um grande trabalho, a gente ampliasse as oportunidades comerciais para a agropecuária brasileira. E ainda lá, um momento lá atrás, em 2023, ele me disse: eu quero 200 novos mercados abertos para a agropecuária brasileira e nos mais diversos produtos. Não quero que fique só restrito a soja, milho, algodão, carne de boi, suínos, aves, não. Amplie. E nós fomos atrás disso. E o resultado hoje é que nós estamos chegando a quase 400 novos mercados. Se eu não me engano, o número de hoje é 375, 377 novos mercados abertos, ampliando as oportunidades, ampliando os negócios para os produtores. Significa geração de emprego, geração de renda, inclusão social. E à medida que a agropecuária brasileira inova, veja que nós estamos ganhando a liderança mundial já na produção de etanol de milho. Rapidamente,
fomos lá e buscamos um mercado para o DDG. Ontem mesmo abrimos mais um mercado para o DDG. Há 15 dias atrás abrimos o mercado do DDG para a China. Vai ser o maior comprador de DDG. Há poucos dias abrimos o mercado de sorgo para a China, de gergelim, de frutas, de uva, de melão. Isso faz com que a agropecuária brasileira possa se planejar, produzir para atender o mercado interno, a população brasileira, com preços acessíveis, com qualidade, mas também saber e poder exportar, ganhar dinheiro e gerar oportunidades. Essa é uma das grandes missões e nós estamos fazendo isso com muita dedicação. É verdade, ministro. Nós acompanhamos todo o trabalho do Ministério, o seu trabalho, o trabalho da Presidência da República, e isso tem sido muito importante para o desenvolvimento do Brasil, e especialmente os nossos estados, né? Somos de estados vizinhos. O Mato Grosso já está bem mais avançado na sua produtividade, e Rondônia vem atrás dos bons exemplos que acontecem no Mato Grosso. E a grande questão agora que todo mundo está aguardando saber, e não sei se pode falar, mas é o novo Plano Safra, que está no forninho, está ainda sendo elaborado, evidentemente não é a hora disso, mas há uma expectativa muito grande. Nós sabemos que o Plano Safra vem mais robusto, tanto da agricultura extensiva quanto da agricultura familiar. E também a questão do seguro. Se o senhor puder falar alguma coisa, seria importante para os nossos agricultores ouvirem. Claro que sim. Muito bom poder ter a oportunidade de falar um pouco disso, adiantar dentro das limitações de onde estamos até hoje, não está concluído os parâmetros do novo Plano Safra, mas eu quero dar alguma pincelada sobre isso. Mas ainda assim, Acir, falando um pouco das relações umbilicais que unem Mato Grosso e Rondônia, e a importância desses nossos dois estados para o Brasil, veja que é uma prioridade também do governo do presidente Lula, está sob a batuta da ministra Simone Tebet, as rotas de integração. Investir em infraestrutura, garantir competitividade à agropecuária brasileira, a todos os setores da economia, mas em especial a agropecuária. E veja que nós estamos de olho em uma grande oportunidade. A China constrói o maior porto chinês fora do seu território, exatamente no país vizinho, que é aí o Peru, o porto de Xangai. E nós temos que esse porto não foi construído para levar os produtos peruanos para a China, para o restante do mundo. Por óbvio, ele está de olho no mercado dos produtos brasileiros para saírem pelo Pacífico. E a ligação de Rondônia, a ponte que está sendo construída com o Peru, vai acessar Xangai, é muito importante, muito relevante, e está tendo uma dedicação, está no PAC essa ponte. Então, nós temos 5 rotas sendo estabelecidas, essa vai ser uma das mais rápidas a ser viabilizadas, e com isso garantir o crescimento das oportunidades. Voltando então ao Plano Safra, é fato que, primeiro, que há um estímulo ao crescimento da agropecuária. Um dos grandes programas deste governo é a recuperação de áreas degradadas, o que estamos chamando de Caminho Verde Brasil, que incentiva a recuperação de áreas de pastagens ou de qualquer outra cultura que esteja em algum estágio de degradação, produzindo menos do que o potencial produtivo, que tem então um incentivo. Já fomos destinados mais de 15 bilhões de reais nos 2 planos safra anteriores, o que já recuperou algo em torno de 3 milhões de hectares ao arranjo produtivo. Por que quiser produzir soja, milho, algodão, voltar com pecuária, mas com alta intensividade, seja o que for. Além disso, o primeiro leilão de recursos internacionais, que nós fizemos um trabalho para captar recursos do mundo para investir nessa recuperação de áreas degradadas, é o primeiro leilão de 2 bilhões de dólares, já aconteceu, algo mais em torno de 11 bilhões de reais, que vai recuperar mais 2 milhões de hectares. Então já são 5 milhões de hectares que vão chegar ao sistema produtivo. Isso precisa de mais fã. No momento onde nós temos uma taxa básica de juros, Selic, perto de 15%, e as limitações orçamentárias, que temos todos conhecimento, os compromissos do regimento fiscal brasileiro, da rigidez fiscal, do combate à inflação, cria-se então uma dificuldade de fazer um plano safra maior
para atender o crescimento e a demanda e equacionar dentro de taxas de juros viáveis, né? A Selic a quase 15%, se deixar no mercado aí, vai passar de 19%, 20% o juro de mercado, que é muito difícil para o produtor pagar uma taxa dessa. Então a gente tem que procurar equacionar o máximo possível para trazer esses juros bastante atrativos. Então há uma equação difícil. Algumas medidas nós já começamos a tomar. Por exemplo, há uma semana atrás tivemos uma alteração aprovada no Conselho Monetário Nacional com relação às LCAs, né? Uma flexibilização, e com isso vai trazer o custeio do novo Plano Safra. Também estamos projetando uma ampliação de uma linha que foi um sucesso. Muitos diziam que não poderíamos usar o dólar como referência para investimento, para captação de recursos. Ora, não pode para quem vende no mercado interno, mas todo aquele produtor que destina a sua produção à exportação, basta ele estar atento e, ao invés de comercializar em real, comercializa em dólar. Soja, milho, algodão, é possível. E todos nós que fazemos operação barter com trade já capta há mais de 20 anos recurso dolarizado e não toma risco, porque você tem um hedge natural na formação de preço. Fizemos, então, a linha para investimentos, e é um sucesso. Tenho certeza que aí na Rondônia Rural Show, há 2 anos, e esse ano também já está tendo grandes comercializações com juros bastante subsidiados, talvez na faixa de 8,5% aumento ao ano, ou menos, né? Com a participação da redução das taxas pelas revendas, pela indústria, pode ser, eu já vi casos até menos de 8,5% ao ano para investimentos dolarizados, e o produtor tem o hedge natural. Queremos expandir isso, já é possível, mas queremos expandir para o custeio, para que os produtores que foram plantar soja, milho e algodão com o Plano Safra possam pegar custeio dolarizado, com taxas de um dígito, abaixo de 10%, 8,5%, 9% ao ano, com zero de custo para o Tesouro. E com isso a gente vai então destinar a equalização mais robusta para o Pronamp, que são os médios produtores, no caso do Ministério da Agricultura, e o Pronaf, ali no lado do meu amigo Paulo Teixeira, para a agricultura familiar, para que a gente possa ter juros atrativos. Então, é esse o arcabouço que nós estamos desenhando. Também implementarmos, e é um legado que eu quero deixar, um novo modelo de seguro rural que garanta, dê tranquilidade ao produtor brasileiro no momento de instabilidade, tanto de preço como de clima, para que a gente possa, então, dar robustez a isso e lançar um plano safra eficiente e atrativo para os nossos produtores. Muito bem, é uma reengenharia com relação aos juros, né, ministro? É uma nova fórmula que pode realmente diminuir o juro e o custo dos nossos produtores. Agora, é importante a gente reforçar que todo o juro do Plano Safra, seja o Pronamp ou o Pronaf, ele é subsidiado pelo governo federal. As pessoas precisam saber que parte desse dinheiro ou parte desse juro é subsidiado pelo governo federal. Se não fosse o Pronamp e o Pronaf, nós não teríamos o crescimento e a produtividade, a produção que nós temos hoje, seja em grãos, o que for. Ou seja, o Plano Safra é fundamental para o crescimento da produtividade e também da qualidade do que nós produzimos no Brasil hoje. Então, eu só tenho para agradecer o seu trabalho, parabenizá-lo. Pois não, ministro? Eu lhe interromper para dizer que é muito bom ser entrevistado para quem conhece do assunto, viu? Eu deixei de dizer o quanto isso reflete no crescimento da agropecuária e você disse. Só para te dar um dado, não é coincidência, Cir, que nós temos a maior safra da história que foi colhida agora, sendo colhida. Sem dúvida. É estimular, você estimular, o resultado vem. Essa safra, que é recorde em grãos, mais de 330 milhões de toneladas de grãos, a safra brasileira, Cir, ela já passa de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas. Porque se a gente pega 330, costumeiramente a gente fala do recorde da safra de grãos. Mas tem que acrescentar aí, o Brasil produz entre 650 e 700 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. O Brasil produz 70 milhões de toneladas de frutas.
Brasil produz 70 milhões de toneladas de carne. O Brasil produz café, olericultura, legumes, celulose, a celulose que avança tanto no Brasil e tão competitiva. Tudo isso faz parte do complexo do Plano Safra e dá resultado para a nossa economia. Então, muito bem lembrado por você, quando a gente estimula o Plano Safra, quando a gente bota a subvenção do governo na taxa de juros, que a taxa básica está quase 15%, portanto é básica, é a mínima. Daí para frente o mercado coloca o seu preço, o seu spread, ela chega a 18, 19, 20, 21. Quando um produtor toma, apesar de caro, mas recurso a 12,5%, a 9,5%, a 7%, como que é para recuperar águas degradadas, é o governo colocando a subvenção e estimulando a produzir, e o resultado vem em 6 meses, com toda certeza. Muito bem, nós sabemos que é nas grandes dificuldades que aparecem as oportunidades. Nessa guerra internacional, eu não tenho dúvida que o Brasil está aproveitando essas oportunidades. A visita do presidente com os senhores ministros na China e em outros países deve ter aberto um canal para aumentar a comercialização. E eu não tenho dúvida que também deve ter sido colocado na mesa o assunto ferrovia que passa pelo Mato Grosso, vai chegando a Rondônia e vai ligar ao porto da China lá no Peru. Eu entendo que esse é o caminho que não tem volta. Não é por causa da China, mas é por causa da Ásia. E todo produto que vem da Ásia para a América Latina e vice-versa, o caminho vai ser essa ferrovia. Não sei quando que nós vamos ter, mas que é um fato inegável, inquestionável, é a construção dessa ferrovia, né, ministro? Exatamente. Posso adiantar a você, a todos que nos assistem, que foi um dos temas estratégicos da reunião entre o presidente Lula e o presidente Xi Jinping, que foi posto à mesa como prioridade. E é óbvio que nós não precisamos esperar. A ferrovia é o ponto alto da interligação Atlântico-Pacífico, através de Xangai, através do Peru, passando pelo Brasil todo, lá da Bahia, passando por Mato Grosso, passando por Goiás, Mato Grosso, Rondônia, entrando no Peru, esta ferrovia tão importante. E o Acre também tem a ligação, mas nós podemos e devemos, até que isso se transforme em realidade, ter alternativas, e é isso que nós fazendo, por rodovias, por hidrovias. Tem uma rota de exportação fluvial ali no Amazonas, que já está muito próximo de só questão de construção de alfândega, a estrutura, ela já dá fluidez, a Zona Franca de Manaus, por exemplo, para o Pacífico, e eu tenho certeza que nós vamos colher frutos dessas integrações mais rápido do que poderíamos esperar. Muito bom, ministro. Todo esse avanço que a gente está vivenciando, uns ganham mais, outros nem tanto ainda, mas o governo tem sempre olhar para aquele pequeno e médio também, né? E a gente fala de uma questão da sustentabilidade, crescer preservando o meio ambiente, e para isso se quer uma expansão da produção na propriedade sem aumentar a quantidade territorial de plantação, etc. E um dos pontos importantes para isso, hoje, com a tecnologia, né, seja de maquinários, enfim, é a questão da conectividade, que ainda é baixa e atinge, assim, um número pequeno, o pequeno e o médio produtor. O grande tem suas condições. O governo está lançando olhar sobre essa questão, ministro? Esse é um ponto fundamental. E eu cheguei a Mato Grosso há quase 40 anos atrás, o Assir também é mais ou menos isso aí em Rondônia, né, Assir? Mais ou menos isso. E lá por 85, por aí, né, 1985, foi uma grande leva de colonizadores para os estados do centro-oeste e do norte, e naquela época, o fator limitante para a gente estar chegando e desenvolvendo a atividade era a energia elétrica. Em propriedade que não tinha energia, era muito mais difícil, você não montava um secador, você não tinha estrutura para atrair colaboradores, porque não tinha energia. Imagina, era geladeira a gás, era um motor Tobata para puxar uma água de poço, muito difícil. Hoje, isso foi superado com luz para todos, praticamente agora a gente já busca a expansão das linhas trifásicas para poder montar descaroçadora de algodão, mais armazéns, pivô central,
Mas isso vem evoluindo de forma significativa nos últimos anos. O limitante passa a ser, então, a conectividade. Para médios e grandes produtores, principalmente os grandes produtores, ele busca si mesmo a solução. É um desafio, o governo lança linhas de financiamento para provedores locais desenvolver essa conectividade, vem fazendo um trabalho com a indústria de máquinas agrícolas, parcerias para que a gente possa levar conectividade ao campo e, com isso, levar o avanço da tecnologia à menor propriedade que existe e, com isso, ganhar produtividade, ganhar escala, também interação social com o homem do campo, com a pequena propriedade. Muito bem, ministro. Temas nós temos para passar a tarde toda aqui. Sabemos dos seus compromissos, tem inclusive uma audiência pública no Senado daqui a 22 minutos. Então não quero segurar o senhor aqui. Deixo a palavra consigo para as suas considerações finais. Mais uma vez, parabenizando o trabalho. O senhor representa a nós do agro. Eu sou empresário, sou latifundiário e me sinto representado pelo ministro Fávaro no Ministério da Agricultura. E eu tenho certeza que todos os fazendeiros, sitiantes, agricultores também se sentem representados por você aí no Ministério, porque você conhece do assunto e tem a confiança do Presidente da República, tem a confiança do Senado Federal e tem a confiança da Câmara Federal também, ou seja, do Congresso Nacional. Isso é muito importante. Então, meus cumprimentos pelo trabalho, transmita nosso abraço ao presidente Lula e lhe esperamos aqui o mais rápido possível para visitar o nosso estado. Legal, Ciro. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande amigo que a política me proporcionou. Tenho um afeto muito grande por você, por seu pai, por toda a sua família. Deixo aqui um abraço a todos os produtores e produtoras do estado de Rondônia. Parabenizo mais uma vez pelo sucesso da Rondônia Rural Show, parabenizo pela eficiência e dedicação dos nossos produtores. Nós vivemos um momento de muita intolerância na população mundial. Não é diferente que no Brasil. As pessoas passaram por momentos onde não toleram quem pensa diferente, quem tem uma visão política diferente. E um dos desafios ao chegar à frente desse ministério era superar isso, mostrar que, apesar do meu posicionamento político, de quem eu acredito, de um modelo de governança, eu não perdi minhas origens, eu não deixei de acreditar numa pecuária forte, claro, e representar com altivez esses produtores e produtoras. E isso vem sendo desmistificado com o trabalho, com o dia a dia. E eu estou muito feliz por estar conseguindo, então, entregar os resultados no período que estou aqui à frente desse ministério. Um grande abraço a você, a toda a Rondônia, e muito em breve estaremos pessoalmente aí dando um abraço a você e toda a população. Espero que vocês tenham gostado do podcast dessa semana. E ele teve e procurou trazer um olhar sobre um conjunto de informações ligadas à agricultura familiar, no nosso estado. E nós sabemos, sem dúvida nenhuma, que é o grande motor do desenvolvimento do nosso estado. Um grande abraço a vocês e até o próximo episódio.